Boa tarde, caros alunos, caros estudantes. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no nosso canal conversando sobre história para mais uma conversa, mais uma aula. E o tema de hoje é um tema muito importante para quem estuda história aí, que está cursando o ensino médio, está cursando uma graduação em história, está pensando em fazer um vestibular, está precisando fazer uma prova. Esse tema é muito importante para a compreensão da história mundial. Tá? O nosso tema é as grandes navegações e os descobrimentos, a expansão marítima comercial. Olha só que título, hein? Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, quero mandar também um abraço para os professores, os historiadores, né? A profissão agora regulamentada, os historiadores que acompanham o nosso canal. Sempre é muito importante essa interlocução, porque esse aqui não é um canal monetizado, é um canal que tem como propósito a compreensão correta da história enquanto ciência, do conhecimento histórico. Então, sem mais delongas, vamos lá que eu preparei um materialzinho para falar sobre esse assunto. Obviamente que eu não vou esgotar o assunto aqui nessa nossa primeira conversa, e então eu vou aqui me limitar ao século XV, e em outros momentos eu avanço com esse tema, tá? Então tá aí, grandes navegações, descobrimentos, a expansão marítima comercial, né? Aqui a nossa bibliografia. Eu estou utilizando para esse estudo basicamente quatro livros, quatro obras de um historiador inglês, David Birmingham. História Concisa de Portugal. É um livro que aborda a história de Portugal desde a formação de Portugal no final da Idade Média até o século XX. Então é um livro bastante útil para o nosso estudo aqui. O outro também de um historiador inglês, Jerry Broughton, O Bazar do Renascimento, da Rota da Seda, Michelangelo. É também um livro que eu recomendo aí para a compreensão da modernidade e da troca de experiências entre o mundo árabe e o mundo oriental e cristão. Um outro que eu considero um manual, né? Um manual enquanto aquele estudo básico que todos nós precisamos para compreender os conceitos, os fundamentos da disciplina, História Moderna, do Paulo Micelli. Tem um capítulo em especial ali, que na realidade não é um capítulo, é a introdução, né? Intitulado A Unificação da Terra. Eu recomendo a leitura também. E o outro como um apoio aqui da Carla Bazanesi, ali, Pinsky, da Laima Mesgraves, que a gente já usou outros livros dela, O Brasil que os Europeus Encontraram. Tá? Eu vou deixar esses livros aqui, essas referências, aqui embaixo do vídeo para quem desejar aprofundar o assunto. Claro que existem outras obras fundamentais, importantes para a compreensão desse conteúdo. Eu lembro aqui o Trato dos Viventes, do Luiz Felipe Alencastro, as obras do historiador português Jaime Cortesão e tantas outras, tá? Mas eu me baseei nessas aqui que eu tô citando para a gente ter um parâmetro. Vamos lá, então. Grandes navegações. Nós não podemos esquecer que desde a antiguidade os povos navegam. Então nós temos lá os fenícios na história antiga, nós temos os egípcios navegando no Nilo, nós temos os gregos com as histórias, né, do Ulisses, né, do Odisseu, a Odisseia, né, mesmo personagem. O Ulisses navegando no mar Egeu, ali nos mares do Báltico. Nós temos os romanos navegando, né, navegando no Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum. Então nós temos navegação desde a antiguidade.
Essa navegação ela não perde força ao longo da história. Nós temos depois, no período medieval, ali, os vikings. Então nós temos navegação, né? Só que nós não temos navegação nos grandes oceanos. E nós vamos ver por quê que não ocorre navegação nos grandes oceanos, mas tem navegação. Então, quando a gente fala grandes navegações, nós já estamos apontando para uma noção de navegação, né? Então, grandes navegações são navegações em mar aberto, em oceano, não em mar fechado, como o Mediterrâneo, o Mar Vermelho, por exemplo. São navegações em mar aberto. Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico. Tá? São navegações de longa distância. Então, grandes navegações. Vamos lá aqui. Grandes navegações é o nome pelo qual ficaram conhecidas as navegações europeias pelos oceanos nos séculos XV e XVI. Tá? Seu marco inicial, aqui eu estou estabelecendo o marco inicial, o início dessas navegações, foi a conquista da cidade de Ceuta, no norte da África, no Marrocos, pelos portugueses que invadiram essa cidade em 1415. Tá? Então é o seguinte, a história, como nos diz o historiador Mark Bloch, é a ciência que estuda o homem e suas ações ao longo do tempo e no espaço. Tem 5 informações nessa frase. Nós estamos estudando o quê? As ações humanas nos séculos XV e XVI, preferencialmente, tá bom? Por quê? Porque as navegações, elas não se limitam a esse período histórico, como eu estou falando. Elas vêm lá da Idade Média, elas vão aprimorando, nós temos um cenário de grandes navegações, e continua. Século XVII, século XVIII, tá? Com o século XVII, os piratas, né? os corsários. Século XVIII, vão integrar o mundo lá, a Oceania. Século XIX, com as navegações por oceano, transportando imigrantes da Europa para a América. Século XX e século XXI continuam as navegações por oceano. Tá? Mas eu quero recortar especialmente esse período aqui, que é o período inicial das grandes navegações, séculos XV e XVI. Então vamos seguir aqui com o nosso tema de estudo. Então, as grandes navegações, então, elas não formam um processo linear, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma etapa não leva necessariamente a outra. No entanto, os historiadores, eles utilizam as datas para situar, para compreender melhor os conteúdos, os assuntos, as noções. Porque não basta ter um conjunto grande de informações, é necessário interpretá-las para a compreensão. Não é tendo a informação que eu vou ter necessariamente a compreensão. Então nós precisamos compreender. E a datação é um método para nos situarmos no espaço, no tempo, né? A geografia nos situa no espaço, a data no tempo. Tá? Então eu estou estabelecendo algumas datas, mas necessariamente não são as datas. Senão a gente cai naquela. As grandes navegações começam com a conquista de Ceuta e terminam com a descoberta do Brasil. Não existe essa linearidade. Eu estou dando uma data aqui para a gente iniciar, mas nós podemos escolher qualquer outra ali, porque as navegações elas foram acontecendo e as etapas foram surgindo de acordo com os acontecimentos que se apresentavam. Tá? Não tinha uma pré-determinação. Então a gente tem que sempre cuidar com a linearidade de estabelecer um começo e um fim. Isso serve para a gente compreender o assunto, mas não significa que a história necessariamente tenha acontecido dessa forma. Tá? O resultado final dessas navegações
é o processo que a gente chama de globalização, né? Alguns de mundialização. Tá? No livro aqui do Paulo Miceli, ele fala em a unificação da Terra. Agora, esse é o resultado final do processo de grandes navegações, a integração de mercados, o contato entre diferentes territórios, entre diferentes culturas, diferentes sociedades. Agora nós temos que ter o cuidado também, por quê? Porque quando se iniciam as grandes navegações, o propósito não é esse. Não é esse. Nós temos os mais variados propósitos, principalmente comercial, mas não vamos navegar para criar a globalização. Não, isso não está no horizonte dos navegadores. Isso vai ser o resultado final lá. E a gente tem que ter cuidado, porque me perguntam muitas vezes, mas globalização é bom ou ruim? É muito relativo, depende. Nós não podemos ser ingênuos de achar que a globalização é um processo de padronização de procedimentos. Agora nós teremos uma moeda única, nós teremos a mesma cultura, as mesmas igualdades sociais. Não existe essa padronização. Então a globalização ela ocorre de modo muito desigual. Então a gente pode comprar produtos, né, comércio, né, produtos fabricados em outro país, consumimos esses produtos. No entanto, se nós quisermos ir para esses países, nós somos impedidos de entrar nos países para trabalhar lá. Então não é uma globalização de fronteiras abertas. É uma globalização de fronteiras muito bem fechadas, delimitadas. E isso, de certa forma, promove conflitos, né? Não no sentido bélico, mas conflitos comerciais, conflitos de interesse, conflitos interestatais, né? No cenário das relações internacionais. E isso vai acontecer aqui no nosso tema. Tá? Os estados monárquicos que se formam ali no final da Idade Média, no início da modernidade, eles vão começar a entrar em confronto, né? Principalmente através dessas viagens marítimas. Tá? Então o que a gente tem que pensar? A globalização aqui para nós é o contato entre essas diferentes regiões do globo, regiões que não eram conhecidas e que passaram a ser conhecidas através das grandes navegações. Então a ideia que nós temos hoje de mundo, ela começa a se formar a partir do século XV e XVI. Tá? E por que ocorre essa expansão marítima? Também aí várias são as causas, mas a principal é o comércio. O comércio ele vai ajudar a desintegrar o sistema feudal no final da Idade Média. Claro que vai ter a Guerra dos 100 Anos, né? Os pequenos feudos não dão mais conta de grandes conflitos. Vai ter a questão da peste negra, mas vai ter o comércio. Né? O comércio vai criar uma mobilidade muito grande. Vai permitir com que se concentre riqueza do ponto de vista material. E o comércio, não que não havia comércio, durante toda a Idade Média nós temos comércio, mas essa intensificação do comércio vai fazer com que se busque novos parceiros comerciais, seja para vender aquilo que é produzido, seja para comprar matérias-primas, né? Aí que nós temos as especiarias, algo muito especial, muito específico. E especiarias, a gente não pode pensar especiaria, os portugueses iam atrás dos temperos lá no Oriente, os italianos atrás do tempero. Não. Aqui o mercado, o bazar do Renascimento, como diz o Broughton, é vasto. Tá? As especiarias são parte desse grande comércio internacional que os europeus estão buscando. Então nós temos as especiarias, os temperos, né? Então aqui tem nesse livro aqui, vai no Renascimento, os ricaços ali do Renascimento, os grandes burgueses,
eles já vão ter livros de receitas ali com temperos, noz moscada, açafrão, canela, pimenta do reino, óleo de azeite de oliva, bacalhau, porcelana, seda, uma série, pratarias, moedas, uma série de objetos, de bens de consumo vão ser comercializados, matérias-primas, pau-brasil, minério e por aí vai. Tá? Então, é um grande comércio internacional que está se estabelecendo. Isso já começa lá no período medieval. E essa busca, essa expansão comercial, ela busca novas frentes de comércio, novos mercados, vamos chamar assim. Obviamente que nós estamos falando aqui da expansão comercial marítima, porque nem toda expansão comercial é marítima. O Império Russo, que se forma ali séculos XV e XVI, especificamente no XVI, ele vai se expandir para o Oriente via terrestre. Tá? Mas nós estamos falando aqui de uma expansão marítima e nós temos que entender por que ela ocorre também através dos mares. Desde 1200 e alguma coisa, nós temos a famosa Rota da Seda, que liga ali a Europa, né, a Itália, até a China. É um comércio de seda, de porcelana, um comércio grandioso ali, que se dava via terrestre. Tá? Então, nós estamos vendo aqui algumas questões de caráter preliminar. Vamos seguir aqui. Então vamos falar assim, antes de nós entrarmos no porquê. Já vamos entrar no porquê agora já. Só dar um spoiler aqui para a gente poder ficar com o olhar armado. Esse comércio com o Oriente, nós temos três grandes grupos aqui. Nós temos os cristãos, representados pelos europeus. Nós temos os muçulmanos em contato com os europeus, e tem um grande comércio entre esses dois grupos. E nós temos os orientais lá, as Índias, né, que genericamente era o Oriente, né, a China, o Japão, que é um terceiro grande grupo e comercializa com os dois. Tá? Então nós temos três grandes grupos comercializando aqui e trocando não apenas produtos, bens de consumo, matérias-primas, mas trocando conhecimento, trocando informações. Aqui nós temos a importância do livro, do século XV e XVI, que o livro transporta esses conhecimentos e depois nós vamos ver que esses conhecimentos eles ajudam muito também na expansão comercial. Por exemplo, na cartografia, é uma técnica, né, de mapeamento do território, de conhecimento ali desses territórios para melhor explorar, se locomover, estabelecer uma logística e assim sucessivamente. Tá? Mas assim, por que as navegações elas começam ali em 1415, vamos dizer assim, com a conquista de Ceuta? E elas não ocorreram com a mesma intensidade antes, tá? Por uma série de fatores. Então a primeira questão que eu levanto é que a gente tem que pensar o seguinte: não existia motor a combustão. O que nós temos aqui é energia eólica, vamos chamar assim. Nós temos barco à vela. E o barco à vela ele depende muito dos ventos. Tá? Então aí já tem que ter um conhecimento para que lado sopra o vento, para poder me levar para lá, e para como é que eu faço para voltar, em que época que o vento sopra para lá, em que época que ele sopra para cá, em que época que ele vai para o sul, em que época o vento sopra para o norte. Então é barco à vela. Essa é a primeira questão. Então é uma questão de ordem técnica, tecnológica.
Aí às vezes me perguntam, né, ingenuamente, ah, professor, mas e barco a remo? Sim, o barco a remo ele até serve em oceano, em mar fechado, como o Mediterrâneo, por exemplo. Ah, o barco a remo serve em rio, o Rio Nilo, o Rio Amazonas, como eu falei no Mediterrâneo, mas no oceano aberto, né, no Atlântico, no Pacífico, no Índico, não serve. Não serve, tu rema 200 quilômetros para frente e bate uma ventania e te leva 300 para trás. Então não adianta de nada, tá? Então o remo, esquece o remo. Então nós temos que ter um conhecimento dos ventos. Então não há motor, essa é a primeira questão. Mas além disso, então o maior medo dos navegadores do século XV, XVI, XVII, XVIII, o maior medo deles é a calmaria. É não ter vento e eles ficarem à deriva no meio do mar e morrerem à míngua. Esse é o maior medo de todos os navegadores, tá? Então aqui, ó, eles têm medo da calmaria. Essas navegações não eram possíveis devido ao conhecimento, né? Ou melhor, à falta de conhecimento, à falta de tecnologias. Mas também havia outros motivos. Então vamos lá. Além das dificuldades materiais, havia medos imaginários. Por exemplo, nós íamos navegar, grandes monstros marinhos iam engolir o nosso barco. Né? Imagina só quem não conhece uma baleia, navega e acaba conhecendo uma baleia, vai contar isso num porto, no Porto de Lisboa, em Sevilha, em Londres. Quer dizer, isso vai ser passado adiante, né? E quem conta um conto aumenta um ponto, como diz o ditado. Então essa baleia vai se transformar num grande monstro marinho. E aí o imaginário vai ser colocado em marcha, vamos dizer assim. E, e é aquela coisa, aí é um medo psicológico, é um medo psíquico. E o medo psíquico ele paralisa. Tá? Então essa barreira psicológica ela acaba impedindo as pessoas de agir, né? Apesar de que o maior medo era a calmaria. Mas ainda há outros medos, né? Tá aqui, ó, encontrar uma sereia, um tritão, um polvo gigante, uma serpente marinha, um dragão do mar e por aí vai. É... Outro medo era o seguinte, e aqui é muito importante para nós compreendermos o assunto. Não se tem noção, não se tem ideia do tamanho, nem da forma, nem da dimensão do planeta. Não se tem ideia. Alguns não tem ainda no século XXI. Imagina os caras lá no século XV, na Idade Média, depois no início da modernidade. Não se tem ideia. Quer dizer, a maioria das regiões, né, ou muitas regiões do mundo não são conhecidas. A América não é conhecida, nenhuma das Américas é conhecida, a Oceania não é conhecida, os mares não são conhecidos, muitas ilhas não são conhecidas. Então não se tem noção do tamanho, da dimensão do planeta e nem da forma do planeta. Tá? Nem da forma do planeta. Vamos ver aqui, eu separei aqui, ó. Porque os gregos, eles já tinham alguns cálculos acerca do planeta e o Eratóstenes, por exemplo, acertou bem dizer, acertou a circunferência do planeta e dizia, olha, a Terra é redonda, coisa e tal, né? Mas essa era uma noção que não se tinha, não se havia um consenso sobre ela, tá? Então, o medo dos navegadores era esse, olha, eu vou navegar, vou chegar num ponto e o barco vai cair lá num desfiladeiro, numa cachoeira gigante, vai cair para fora do mundo, sabe-se lá para onde é que vai. Então esse é um grande problema aí que os navegadores enfrentam, né? Tá aí, ó. Como é que a gente pensava que era em 2009, como é que tá em 2021. Vamos seguir adiante.
Bom, aqui então algumas fases, tá? Porque daí assim, uma técnica dos navegadores vai ser a navegação ali próxima ao, se eu não me engano, a navegação de cabotagem, próxima ao litoral, sabe? Criança que está na piscina grande, que não sabe nadar muito bem, fica se segurando nas bordas ali, assim que os navegadores faziam. Navegavam olhando sempre para a costa, claro que correndo o risco de do navio encalhar, né? Mas assim, navegando ali, conhecendo a costa e achava um lugar para parar o navio, parava, mapeava, conhecia o território, voltava para o seu local de origem e assim foi se fazendo. Então eu fiz aqui uma linhazinha do tempo para a gente poder se situar, tá? Portugal no século XIV, 1300 e alguma coisa, Portugal era um país, né, uma região predominantemente agrária, tá? Um país agrário e pobre, muito pobre. Portugal, isso aí eu quero ver se eu converso num outro momento, mas Portugal era uma região ali, uma série de condados, né? Tinha Coimbra lá, que era um condado de Coimbra, tinha o condado de Portugal, e Portugal pertencia ali a Castela, tinha uma certa relação de vassalagem com Leão, com Castela, e até que uma nobreza, na década de 1380, a dinastia chamada Dinastia de Aves, eles formam ali um reino em 1383. Tá? Isso aí nós vamos falar mais quando a gente abordar a história de Portugal, que vale a pena, né? É até um projeto que eu tô desenvolvendo agora aqui, é conhecer os países a partir da sua própria história. Então, Portugal, eu vou lá ler o que os historiadores portugueses falam da história de Portugal. Mesma coisa com a Alemanha. Então vamos ver aqui, ó, o que esse aqui, apesar de não ser português, mas escreve sobre a história de Portugal, diz: a dinastia de Aves começou sua ascensão nas relações internacionais buscando uma aliança estável contra Castela, né? Castela que depois vai dar origem à Espanha. Contra Castela que poderia lhe ser útil no futuro. Um parceiro óbvio em potencial era a Inglaterra. O outro pequeno reino, né, do Atlântico, tá? A Inglaterra. As relações, isso aqui que é importante, as relações entre Portugal e Inglaterra passaram a ser flutuantes quando um cruzado, né, um guerreiro das cruzadas, um cruzado inglês tornou-se o primeiro bispo de Lisboa. Mais tarde, durante as primeiras décadas da Guerra dos 100 Anos, Portugal assumiu uma posição intermitente ao lado da Inglaterra. Tá? Assim, João I assinava uma aliança perpétua, selada em Windsor, em 1386, que viria a ser o alicerce da diplomacia portuguesa até o século XX. Por que isso aqui é importante? Portugal se forma enquanto reino a partir da Revolução de Aves, com a dinastia de Aves, e já vai ter logo de largada a parceria da Inglaterra. Então depois, quando a gente vai estudar a história do Brasil, lá os tratados de Methuen, né, os panos e vinhos, essa relação diplomática internacional entre Inglaterra e Portugal, ela é lá do período medieval, tá? Então Portugal se forma como reino e Portugal não tem uma série de problemas que outros reinos têm. Por exemplo, a Inglaterra, nesse período aqui, século XV, a Inglaterra está metida na Guerra dos 100 Anos com a França. A Espanha, né, que na realidade não é a Espanha, são vários pequenos reinos, estão envolvidas ali com a questão da diplomacia europeia.
os reinos de Navarra, de Leão, de Castela, de Aragão, e Portugal ali, o pequenino Portugal, um território extremamente pequeno, tem uma vocação para o mar, né? Às vezes perguntam, mas por que não é considerada a questão geográfica? A questão geográfica, ela é considerada. No entanto, ela não pode ser a única, não é uma determinante, a determinante principal. Tá? Claro que Portugal está ali numa península, né? De frente para o Atlântico. Então, essa posição geográfica de frente para o mar vai fomentar ali uma vocação, vamos dizer assim, eram pescadores, né? Pesca do bacalhau, pesca de modo geral, mas não é o único. Tá? Então Portugal se organiza como reino, Portugal tem essa posição geográfica, porque assim, a Inglaterra também tem a posição geográfica privilegiada, vamos dizer assim, só que está metida em conflitos, né? Então gasta toda a sua energia nos conflitos. E Portugal não, Portugal vai gastar sua energia nas navegações. Agora, nós temos que ter um certo cuidado. Por quê? Porque Portugal ali, desde a antiguidade, teve uma série de trocas do ponto de vista sociocultural. Foi território fenício, cartaginês, romano, né, a Lusitânia, depois os visigodos. E no ano de 711, os árabes muçulmanos, a árabe é a questão étnica, muçulmano é religiosa, né? Então árabes muçulmanos, eles invadem ali, ocupam, melhor dizendo, o sul da Península Ibérica, né? Que foi ali a região do Algarves, ali, a região de Córdoba, na Espanha, eles vão ocupar ali o sul da Península Ibérica, esses grupos árabes. E vão montar ali um califado famosíssimo, o califado de Córdoba. E eles vão avançar a partir do ano de 711, né, a Alta Idade Média, eles vão avançar até a França, onde eles serão contidos ali pelo famoso, que eu falei, né, o famoso guerreiro ali, o Carlos Martel, já falamos sobre isso aqui. Tá? E aí a cristandade vai empurrar esses muçulmanos ali para o sul da Península Ibérica e eles vão permanecer ali até 1452. 1452, quando nós temos o processo chamado de reconquista pelos espanhóis. Mas o importante é saber o seguinte, que ali na Península Ibérica nós vamos ter uma frente das cruzadas ali. Então Portugal vai ter apoio dos ingleses para combater os muçulmanos, né? E ao mesmo tempo que tem um conflito de caráter religioso, nós temos ali um comércio intenso e uma troca de conhecimentos fantástica. Tá? Fantástica. E isso vai contribuir muito também para o, vamos chamar assim, pioneirismo português. Professor, mas é só Portugal que é o ator principal das navegações? O ator principal talvez sim, porque o Portugal é um grande protagonista. Mas as grandes navegações não se limitam aos portugueses. Nós temos espanhóis, né? O Cristóvão Colombo, um genovês, chega até as Américas representando lá o reino da Espanha. Nós temos depois lá os ingleses na marinha, na Inglaterra, né? Vai dar origem depois à Real Marinha Britânica lá. Mas a Inglaterra é representada muito por piratas, né? Os corsários que faziam trabalho, agentes do Estado. E nós temos holandeses, não esqueçam, né? Os holandeses estavam aqui em 1500 e pouco no Nordeste brasileiro, trabalhando no comércio, né, comercializando o açúcar. E nós temos franceses, muitos franceses. Logo em 1500, nós temos franceses no território brasileiro. Depois vai ter lá a Confederação dos Tamoios, né, a França Antártica. Então nós temos vários grupos navegando e se chocando em busca de territórios, riquezas.
e etc. Tá? Então vamos seguir aqui. Bom, mas então os portugueses, é, dentro dessa ideia de conflito contra os árabes, os muçulmanos, essa ideia de cruzadas, eles vão atacar uma cidade comercial muito rica, que é a cidade de Ceuta, no norte da África, e vão conquistar essa cidade. E aí esse ano é o pontapé inicial para as grandes navegações. Tá? A partir da conquista de Ceuta e da apropriação das riquezas da cidade, né, os portugueses eles vão começar a navegar e a colonizar as ilhas do Atlântico próximo a Portugal ali, né, o famoso arquipélago dos Açores. Então, uma das primeiras ilhas vai ser a Ilha da Madeira, né? E o nome Madeira é exatamente porque tinha muita floresta. E essas madeiras, elas serão madeiras muito boas para a construção de embarcações. Tá? Muitas embarcações são feitas de modo artesanal com madeiras das ilhas da Madeira, né? E os portugueses aprenderam lá com os povos do norte, os descendentes dos vikings, a fazer as embarcações. 1419 a Madeira, os Açores é ocupado ali por volta de 1427 e as Canárias em 1434. Então vamos ver o que diz aqui o Jerry Broughton. Depois de estabelecer-se em Açores, os portugueses começaram a navegar para o sul, em águas ainda não mapeadas, ou como chamadas no mapa de Ptolomeu, terra incógnita. Tá? Então os portugueses vão às Canárias, né, a ilha de Cabo Verde na década de 60, e 1434 vai ser um ano muito importante para os portugueses. Por quê? Porque o navegador, o Gil Yanes, ele vai cruzar o Cabo do Bojador. O Cabo do Bojador era um obstáculo natural e ele ultrapassando o Cabo do Bojador, ele, vamos chamar assim, ele libera a próxima fase. Tá? Agora ele passou ali, ele conseguiu passar aquela etapa, ele liberou a próxima fase. Né? Se fosse um jogo de videogame, conseguimos passar de fase por causa do Gil Yanes em 1434. Eu vou mostrar o mapa aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou mostrar um mapinha aqui para vocês. Vamos ver se eu chego lá. Aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui essa não estou enxergando muito bem aqui, mas essa curva aqui, ó, ela é o cabo do Bojador, tá? E ali o que acontecia no cabo do Bojador? Ali o mar ele esquentava, né? Isso aí também se tinha essa crença que o mar ia ferver numa determinada altura, as pessoas iam morrer cozidas, né? Então o mar esquentava. Por que o mar esquentava? Porque ali é paralelo ao deserto do Saara, então é uma região de muita insolação. E como o mar é raso, a água ela esquentava ali. E como era raso, encalhava muitos navios também. O que o Gil Yanes fez? Ele foi mais adentro do mar, fez uma curva muito grande e conseguiu ir em direção ao sul. Então ele conseguiu passar esse obstáculo do mar raso e o mar esquentava. Então ali estava aberto o caminho que os portugueses buscavam de contornar a África. Aqui nós temos uma outra informação importante. Por quê? Porque o caminho para chegar ao Oriente por terra, ele era controlado por grupos árabes, muçulmanos, e por grupos, vamos dizer assim, italianos, né? Nós temos aqui o famoso monopólio italiano.
Esse caminho ele pertence às cidades-estado italianas, Veneza, Gênova, Florença. Então os europeus, eles não, os demais grupos europeus, os demais reinos, eles não conseguem utilizar aquele caminho porque eles pertencem às cidades italianas e ao mundo árabe. E eles, para utilizar os caminhos, eles precisam pagar pedágio, né? Ou se valer dos intermediários. Quem são os intermediários? Os italianos, dessas cidades-estado, e os árabes. Então, o que esses reinos europeus vão fazer? Eles vão buscar outras rotas, né? As famosas rotas comerciais. E uma rota que os portugueses vão pensar ao longo do tempo é contornando a África. Tá? Navegando em direção ao sul, contornando a África, e vai ter que ter uma passagem ali. Só que isso vai demorar praticamente um século. Tá? Porque em 1415 os portugueses conquistam a cidade de Ceuta. Em 1434, o Gil Yanes cruza o Cabo do Bojador. Uma vez um geógrafo me explicou ali que cabo, assim, numa linguagem de senso comum, é onde o mar faz a volta, faz a curva ali, né? Aquilo ali seria um cabo, tá? Em 1452 vai ter um grande acontecimento aqui que é interessante a gente contar, porque como os portugueses estão ocupando as ilhas do Atlântico, eles estão navegando mais em direção ao oeste. E aí um navegador chamado Diego de Tave, tá aqui o nome dele, Diogo de Tave, ele vai chegar nas ilhas que os portugueses vão chamar de Ilhas Foreiras, né? Elas estão fora desse complexo de ilhas de Portugal, ali, fora daquele arquipélago ali. Então as Ilhas Foreiras, porque estão fora, tá? Então o que vai acontecer? Diogo de Tave, nessa viagem que ele chegou às Ilhas Foreiras, ele não teria descoberto apenas as Ilhas Foreiras, mas também chegado a águas americanas, olha só. Próximo à Terra dos Bacalhaus, também conhecida como Terra Nova, hoje o Canadá. Tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Então, os portugueses chegaram aqui próximo ao Canadá, em 1452, né? Quase 50, 40 anos antes do Colombo. E às vezes a gente vê a notícia, né? E os vikings estiveram na América, os chineses estiveram, tudo bem. Questão pontual, os portugueses daqui a pouco também tiveram ali nessa região. Mas a questão é a seguinte, não tomaram posse, não oficializaram, não ocuparam, não colonizaram. Né? E aí a história ela precisa de formação concreta. A história não pode ser feita em cima de achismo, de hipótese, de suposição. Ela tem uma ciência que ela precisa de provas. De provas. Então nós temos aqui o Diogo de Tave, ele teve próximo ao Canadá. E ele mapeou lá as Ilhas Foreiras. Mas os portugueses não ocuparam ali porque os portugueses estavam preocupados em achar uma passagem, em navegar em direção ao sul e em explorar o território africano, que também era desconhecido. A África não se tinha noção do tamanho da África. Isso que a gente tem que ter em vista. Não se tem uma noção de mundo como nós temos hoje. Tá? Quer ver um erro por pensar de modo muito apressado? É assim, e se eles não sabiam da existência do Brasil, como é que fizeram o Tratado de Tordesilhas? Se não sabiam da existência do Brasil. Aí é que tá, a gente coloca o Brasil como se fosse o centro da história mundial. O Tratado de Tordesilhas, ele estava dividindo o mundo. Não está dividindo o Brasil, a América, não sei quem lá. Ele está dividindo o mundo entre os reinos de Portugal e Espanha. Então, para aquele lado lá, e tudo que será descoberto para lá, eles não sabem o que tem. Tudo que será descoberto para lá é português, é espanhol. A oeste, tudo que é descoberto a leste é português. Só que eles não sabem o que tem.
tá? Mas é uma divisão do mundo exatamente por causa desses conflitos. Nós vamos depois, aqui numa outra aula, eu vou falar sobre os tratados ali que surgiram exatamente para evitar os conflitos. Porque uma questão que o Broughton levanta no livro aqui, que é muito pertinente, é o seguinte: o Tratado de Tordesilhas ele é estabelecido no mapa plano, não num globo. Então a gente sabe ali onde é que está a linha do tratado, né? Só que não sabe onde ele termina. Essa linha imaginária ela vai se chocar lá no Oriente. E lá cheio de ilhazinha lá, então essa ilha aqui pertence a Portugal, a Espanha. Então isso vai ter muito conflito. Tá? E aqui vai ser uma questão que vai envolver a diplomacia internacional. Mas nós estamos no século XV ainda. Saímos de Ceuta, não Celta. Saímos da cidade de Ceuta. O Giliano já contornou o Cabo do Bojador. O Diogo de Teve esteve aqui na Terra do Bacalhau. E aí o que vai acontecer? Em 1488, um navegador, exímio navegador, chamado Bartolomeu Dias, ele vai finalmente ultrapassar o sul da África ali, que era um mar muito agitado, né? Por isso que era Mar das Tormentas, né? O Cabo das Tormentas. Muitas pedras e como a navegação era vela, os ventos empurravam e a maré empurrava as caravelas para contra essas pedras. Mas o Bartolomeu Dias ele vai conseguir ultrapassar e vai chegar no Pacífico. Então ele consegue abrir uma segunda rota para chegar ao Oriente. Tinha lá a Rota da Seda, né, que são várias rotas ali terrestres. E agora nós temos aqui a rota pelo sul da África, né, que os portugueses vão rebatizar de Cabo da Boa Esperança. Tá? Então está mapeada essa região aqui. Começou lá em 1415 com a tomada de Ceuta. E essa primeira etapa aqui, vamos dizer assim, é concluída com Bartolomeu Dias ultrapassando em 1488 o Cabo das Tormentas. Então agora os portugueses têm um conhecimento bastante preciso de distância, de vento, de localidades, tudo, tá? E aí depois, né, o Cristóvão Colombo, que é genovês, um navegador genovês, ele primeiro propôs a ideia de achar uma outra rota para chegar ao Oriente, navegando, não contornando a África, nem indo pela Rota da Seda, mas navegando em direção ao oeste, porque como o mundo era redondo, ele chegaria, obviamente, nas Índias, né? Então ele propôs a ideia para a corte portuguesa em 1485. Mas o plano dele não deu certo devido ao sucesso de Lisboa em seguir uma rota marítima para o Oriente através da África Meridional. Tá? E aí os portugueses já tinham uma rota garantida ali pelo Bartolomeu Dias. Para que eles vão se meter em algo incerto proposto pelo Colombo? Aliás, aqui já vou dar uma dica aqui, ó, de filme. A Conquista do Paraíso, 1492, A Conquista do Paraíso. A quem não viu, assiste esse filme. Ele é maravilhoso, é genial. A trilha sonora também recebeu vários Oscars. E é um filme que ele é muito fidedigno do ponto de vista histórico. Tá? Então eu sugiro esse filme. A parte que eu mais gosto do filme, vou dar um spoiler aqui, quem quiser pula. Tem um mercador, um banqueiro ali, um mercador, que ele quer botar meu dinheiro aí nessa viagem do Colombo. E aí o Colombo pergunta pro mercador, tá, mas por que tu quer me ajudar? E aí o mercador diz, olha, eu quero te ajudar por caridade, por esperança, por fé, por não sei o que, um monte de coisa bacana, né? Aí ele fala, mas muito mais do que isso, por dinheiro. Então, assim, nós temos que pensar que a expansão marítima comercial, o nascimento, como diz um
Agora não me lembro se ele é cientista político ou sociólogo. Immanuel Wallerstein. Capitalismo e civilização capitalista. Séculos XV, XVI, principalmente, onde está nascendo o capitalismo. Tá? Termina o feudalismo lá, uma economia voltada para o próprio consumo, autossuficiente, coisa e tal, entra em crise e surge um outro sistema que vai ser conhecido como capitalismo, que a riqueza não está necessariamente na terra, mas nas trocas. E essas trocas são possíveis pelo comércio. Então é um capitalismo comercial conhecido como mercantilismo. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que tem vários atores interessados nessas navegações. Um desses atores são os próprios mercadores. Essas navegações portuguesas, espanholas, tem muito dinheiro aí de mercador genovês, de comerciante florentino, de veneziano. Ah, tem muita gente ali e tem muitos caras contratando navegadores portugueses também para navegar para eles. Então tem os mercadores, tem os estados monárquicos que estão se formando. Tem um livro muito bom do Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, que mostra o processo de formação desses estados monárquicos com um rei poderoso, forte, e que seguem uma perspectiva mercantilista. Então nós temos ali a presença do Estado forte, nós temos a presença do capital privado com esses mercadores muito forte. Nós temos uma série de aventureiros, que nem o Cristóvão Colombo, que são caras que querem ficar ricos, né? Não são idealistas apenas, eles querem riqueza. Nós estamos no período do Renascimento, das descobertas, querem conhecer como funciona, para que serve, querem ver o mundo, conhecer o mundo, dominar o mundo. E nós temos um outro ator aí, fundamental, que é a Igreja, a Igreja Católica. A Igreja Católica está metida num conflito religioso no século XVI. Ela toma uma pancada muito grande com as reformas religiosas e ela está perdendo espaço na Europa e ela vai tentar recuperar esse espaço em outras regiões do mundo. Então vai ser uma expansão do credo religioso também, tá? Então tem vários atores aí e esses atores eles também têm interesses diversificados, tá? Mas isso aí nós vamos aqui analisando com calma. Não temos pressa, porque o que nos interessa aqui é o conhecimento, tá? Então vai ter uma série de acordos ali. O Tratado de Tordesilhas vai dividir o mundo, né? Antes do Tordesilha, o Bula Inter Coetera, né? Sabe que coetera mesmo que etc. e outras coisas. 1498, aí assim, eu quero ficar aqui até o Bartolomeu Dias, o Cabo das Tormentas. Mas 1498, o Vasco da Gama, ele vai chegar em Calicut, só em Calicut, lá na Índia, né? Vai aparecer com outras grafias ali, não se preocupem. Se encontrar de Calicut. E essa viagem do Vasco da Gama, que eu vou falar num outro momento, também é uma viagem maravilhosa, porque o Vasco é muito habilidoso, né? Se o time de futebol não é grandes coisas, né? Atualmente, pelo menos, o Vasco aqui é muito habilidoso, porque quando ele chega nas Índias, ele vai encontrar lá um comércio estabelecido entre os orientais e os muçulmanos. E vai ter conflito, tudo, né? E aí o Vasco vai se dar conta, e os europeus vão se dar conta, como eles não são grandes coisas. Como temos reinos milenares e muito mais ricos que os reinos europeus no Oriente. Tá? Então a China não é de agora que é uma grande potência. A China e esses países orientais lá são milenares em termos de conhecimento, em termos de riqueza. E vai conhecer ali novas religiões também. Então é um choque cultural aqui, né? Choque de civilizações. Como diz lá no livro, choque de civilizações, né? Claro que o choque de civilizações analisa o choque entre cristãos e muçulmanos, né? Mas aqui eu estou aplicando para outro cenário, porque lá o Vasco da Gama vai
conhecer lá religiões budistas, vai conhecer o hinduísmo, religiões muito mais velhas que o próprio cristianismo. E aí o Vasco vai se desentender lá e Portugal vai preparar uma armada que vai ser comandada por um nobre chamado Pedro Álvares Cabral, que vai partir para lá em 1500. Antes ele passa no Brasil, que não é importante nesse cenário aqui, ainda não. Passa no Brasil, descobriu o Brasil, toma posse dessa região aqui para os portugueses e vai lá para as Índias, né? Nessa ida do Cabral, aí o Bartolomeu Dias morre na travessia do Cabo das Tormentas, olha só que triste ironia. E entra em conflito lá nas Índias com os muçulmanos, e nesse conflito vai morrer o Pero Vaz de Caminha, que escreveu a nossa certidão de nascimento. Tá? Depois tem o Américo Vespucci, que vai batizar o nome da América, né? O Fernão de Magalhães, que vai fazer a circunnavegação do globo. Tá? Mas se a gente vai ver em outros momentos, vamos avançar aqui no que nos interessa agora, que é o século XV. Deixa eu avançar aqui. Conquista de Ceuta, já falamos, tá ali Ceuta. Ali Ceuta quase na divisa ali com a Espanha. Tá? Uma grande cidade comercial, muito rica. Aqui tem agora uma questão importante, tá? Que é a Escola de Sagres. Hoje tem uma polêmica muito grande aí. Existiu a Escola de Sagres, não existiu e não sei mais o que. O meu propósito aqui não é entrar nessa polêmica, até porque esse é um assunto muito específico, então isso é para especialista mesmo. Mas assim, não existiu uma escola enquanto uma escola formal, né? Vai lá, faz a matrícula, tem um currículo, tem professores, dessa maneira não, tá? Então a escola aqui na realidade é um clube de amigos, vamos dizer assim. Amigos de quem? Do infante Dom Henrique, que é um cara apaixonado por navegação. Tá? E ele depois ele participou da conquista de Ceuta. E depois ele começa a reunir em Portugal uma série de especialistas na área de navegação. Especialistas em cartografia, especialistas ali com uma série de instrumentos para poder navegar no oceano. Né? São inúmeros instrumentos aí. O astrolábio é um deles, né? Mas tem vários. O sextante, tem instrumentos que nem imagina. Porque especialista assim, em questão de clima, né? Conhecedor dos ventos. Então ele começa a reunir uma série de especialistas e eles começam a trocar informação. E essas informações, elas são um segredo de Estado. Tá? Então isso aí é óbvio que ocorreu. Né? Então eles tinham o objetivo que tinha esse grupo aí, né, liderado pelo Dom Henrique, o infante, né, o filho do rei, é desenvolver conhecimentos e técnicas de navegação, né, e ensinar aqueles que prestavam serviço a Portugal. E eles ali discutiam temas como astronomia, geografia, cartografia, rota dos ventos, como eu falei. Tá? E Sagres, ainda que não tivesse um prédio, não tivesse nada lá, era usado como um ponto de observação dos navegadores de passagem. Os portugueses teriam acesso a mantimentos ali próximo, né? E aguardar as condições favoráveis à navegação, tá? Então, o Dom Henrique, ele é um grande mecenas, assim, vamos falar, né? Um grande incentivador, melhor dizendo, das navegações, tá? Isso aí é inegável. Aí eu pesquisando aqui, me chegou à mão esse livrinho aqui, A Ciência Náutica dos Portugueses na Época dos Descobrimentos, né? Uma coleção henriquina, organizado lá em Portugal em 1958, são 12 volumes. E aí nessa obra eles apresentam uma série de instrumentos ali. E eu confesso que eu fiquei surpreso porque eu não conhecia a maioria, porque a gente
a bússola, o sextante, o astrolábio, mas tem uma infinidade de instrumentos, né? Mas eu vou ficar com o mais tradicional aqui, o astrolábio, que era conhecido na antiguidade, era conhecido pelos egípcios, e os gregos herdaram essa técnica aqui, porque o astrolábio ele é um instrumento astronômico, tá? Para conhecer as estrelas, a posição, essa aqui é isso, essa aqui está tantos graus aqui. É um conhecimento muito sofisticado que os árabes e os portugueses eles aplicaram esse conhecimento aí para navegação. Ah, olha só a técnica aqui que eu estava falando, até conhecimento, né? Conhecimento matemático. Então, dos gregos, né, passou para a Espanha por intermédio de quem? Dos árabes que levaram o conhecimento da antiguidade ali para a Península Ibérica. Tá? Então, aqui nós temos essa troca de experiências aqui, e ela é muito bem abordada nesse livro aqui, ó. O azar, né, o conhecimento europeu, ele é buscado no Oriente e no mundo árabe. Tá? Ah, os europeus, não. Isso aqui é um conhecimento que estava sob domínio dos árabes e dos orientais. Claro que os europeus adaptaram, contribuíram também para, vamos usar uma palavra, para o desenvolvimento desse conhecimento, tá? Mas não é uma coisa assim, os europeus que fizeram, que desbravaram, que não sei o quê. Claro que os europeus estavam com uma necessidade de buscar novos mercados, de crescer materialmente, então eles buscaram o mar, né? Por que não os chineses? Mas olha o território que os chineses tinham para explorar, né? E fazer o que no mar? Quer dizer, os chineses com um território imenso, eles vão explorar aquele território. Agora os portugueses com um território minúsculo vão fazer o que? Vão explorar os mares. Vamos seguir aqui. Então aqui uma foto, uma imagem aqui de Sagres, né? É uma visão panorâmica aí do Atlântico. Tá? Sagres fica ao sul aqui de Portugal, a região aqui agora eu esqueci o nome da região. Do Algarves. Região do Algarves. Era uma região ali onde tá aqui o Algarves, ó. Então, entre esses estudos náuticos, os portugueses estudavam o legado náutico de povos como os fenícios, que navegavam pelo Mediterrâneo durante a Antiguidade, e com as grandes navegações, o Mediterrâneo ele deixa de ser o centro do mundo, tá? Porque o Mediterrâneo era o principal mar, era o centro do mundo conhecido até então. Então eles estudavam o legado dos egípcios, dos gregos, dos árabes, dos vikings, desenvolveram cartas marítimas, cartografia em geral, né? Aperfeiçoaram diversos instrumentos, como eu falei. E desenvolveram também as embarcações. A caravela, por exemplo, é um navio muito veloz e relativamente pequeno, ideal para navegação em águas rasas. O príncipe perfeito Dom João II, né, que governou entre 1481 e 1495, continuou o aperfeiçoamento dos estudos náuticos após a morte de Dom Henrique em 1460. Então isso é um mérito dos portugueses. Com o auxílio de uma junta de cartógrafos, que teria elaborado em detalhes o plano de pesquisa do caminho marítimo para as Índias. Então tudo isso faz parte de um estudo, de conhecimento. Então tem as caravelas, as naus, né? É um choque tecnológico do século XV esse tipo de embarcação aqui. E aí uma questão que eu vou abordar nos próximos estudos, continuação dessa nossa aula aqui, é a questão da cartografia e dos mapas. Tá? Por quê? Porque conforme ia avançando a navegação, iam conhecendo novos territórios, novas rotas, novos caminhos, novos ventos, isso ia se refletindo também na maneira como era representado esses territórios. Tá? Então, assim,
às vezes me perguntam, mas eles não sabiam que existia América e no filme do Colombo aparece um globo. Sim, porque no filme do Colombo eles já têm uma ideia, os europeus, né, os árabes, eles têm uma ideia que o mundo é esférico, é redondo. Só que nesse globo que aparece no filme do Colombo não tem América. Ele sabe que a Terra é redonda, só que não tem América no globo. E esse globo foi criado lá em 1492, no ano do descobrimento. E se vocês verem no início do filme, o Colombo está conversando com o filho dele e diz, olha, o navio está desaparecendo ali, por que ele desaparece? Porque a Terra é redonda. Mas não sabia que existia América, mas já tinha o globo ali naquele momento. Tá? Então, assim, isso aqui é também uma técnica que vai se desenvolvendo. Olha aqui o mapa mundi de Heinrich Hammer, né, de 1489, 3 anos antes do Colombo. Tá? Nós temos um mapa mundi aqui. É uma resposta direta à circunnavegação portuguesa do Cabo da Boa Esperança em 1488, que é o que eu estou dizendo. Então, o Bartolomeu Dias cruzou o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, em 1488, e já se fez um mapa a partir dessa ideia que os portugueses apresentaram, tá? Revelando os limites do mundo do Ptolomeu. Então nós já vemos aqui o continente africano, né? Um esboço de continente, tá? Que os portugueses contornaram ali. A passagem ao sul em direção ao Oceano Pacífico, ao Oceano Índico, ao Índico. Tá? E nós temos aqui uma grande Eurásia, vamos chamar assim. Uma Ásia muito grande, né? E uma Europa relativamente pequena. Mas nós não temos nesse mapa nem América e nem Oceania. E esse mapa aqui ele vai ser feito através de um globo terrestre depois. E vai ser feito sem Oceania e sem América, porque não era conhecido até o presente momento. Tá? Nós já passamos de 1 hora de conversa aqui, é um pontapé inicial para esse assunto que é muito importante. Né? Nós temos mais questões importantes aqui, só para terminar essa nossa conversa. Eu quero falar o seguinte. Nesse contorno que os portugueses fizeram do continente africano, o nome dessa volta aí, desse contorno, se chama Périplo Africano, tá? O contorno da África ali para chegar até as Índias. E aí os portugueses eles chegavam num determinado ponto e estabeleciam feitorias. O que são feitorias? É esse conceito que eu quero terminar a nossa conversa de hoje. Feitorias são postos comerciais e militares estabelecidos ao longo do litoral, no caso aqui o litoral africano, onde os portugueses armazenavam madeira que seria levada para a Europa. Quando iniciaram e aqui no Brasil depois também se estabeleceu feitoria, tá? Então a exploração do pau-brasil, no caso aqui o Brasil. Eram chefiadas por um feitor, auxiliado por um escrivão. O trabalho era feito no sistema de escambo com os indígenas, no caso do Brasil, mas eu estou me referindo à África. Então, assim, o que eram feitorias? Eram postos militares e comerciais. Então, criava uma feitoria na África. O navio parava ali, fazia o comércio, produtos ali da região, né? Madeira, marfim, escravos. Vão começar a levar escravos lá para as ilhas de Portugal, a Ilha da Madeira, a Ilha das Canárias, a Ilha dos Açores. Vai começar a ter muito escravo negro, né? Que vai ser um produto aí de enorme valor. E realmente o termo é esse, mas é produto, porque o ser humano é coisificado. A noção de escravo é essa, tu perde a tua condição humana e tu é transformado em coisa. Essa é a noção de escravidão desde a antiguidade, só que agora nós temos o elemento raça no meio. Então os portugueses faziam comércio ali com as populações locais e também tinha militares ali para ir vendo o território, se era possível ocupar ou não. E servia para fazer reparos,
abastecer a tripulação do navio, fazer pequenos concertos no navio ou grandes concertos no navio. Tá? Então, feitorias eram entrepostos militares e comerciais para os navios pararem, abastecerem com água, com alimentos, etc. E essa estratégia aí das feitorias, ela vai ser estabelecida em toda a costa africana, né? vai até Angola, Moçambique depois. E quando os portugueses descobrirem a América, eles vão estabelecer feitorias no Brasil também. Tá? Claro que o Brasil vai ser descoberto ali, né? Ou se vocês quiserem outro termo, conquistado, achado, sei lá como vocês preferem. Mas o Brasil em 1500 até 1530 o Brasil não vai despertar interesse dos portugueses. Isso vai ser posterior, quando começarem a aportar aqui muitos espanhóis, franceses e holandeses. Aí os portugueses, para não perder o território, vão inventar aqui a história das capitanias hereditárias, tá? Mas não esqueçam das feitorias. Continuamos com esse tema aqui que é muito importante. Quero deixar aqui o meu abraço a todos e também desejar bons estudos. Até a próxima!